Olá, gente linda. Boa tarde. Boa tarde aí para todos, né? Para todos que vão entrar. Vamos esperar um pouquinho. Eu já quero eu quero deixar aqui uma frase que eu gosto muito, que é: o êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que você superou no caminho. E aí, né? Pela primeira vez aí que eu estou fazendo uma live durante o dia, com a luz do sol. Mas, por que escolhi esse horário? Porque a nossa convidada querida, que já está até aqui, já vou pedir para entrar, ela mora lá na Alemanha, ela está lá na Alemanha, então os horários não batem, né? Então lá é 21 horas, então para não ficar muito tarde para ela, tive que fazer esse horário. Mas será um papo muito bom, muito importante, uma delícia de prosa com a Mariana, para falar um pouco de transformação, de nós mudarmos a nossa casa para um lar, de fato. Ai, que diferença tem a casa de um lar? Vamos lá, vamos embora para essa conversa? Eu quero que vocês mandem aviõezinhos aí para que as pessoas possam saber da nossa live, né? Os amigos de vocês espalhem essa boa notícia, essa boa prosa, mandando os aviõezinhos aí. E também vocês podem fazer para entrar a dona Mariana, a queridíssima Mariana Lurs. Isso, falar o nome da Mari, meu Deus, né, Mari? Oi! Olá! E aí, pessoas? Olá, pessoas! Como você fala, né? Tudo bom? Tudo bom com você, Tudo bem, e Mari? vocês? Tá tudo ótimo. Tudo bem também. Aqui, maior correria, né? Mas tá tudo bem. Aqui tá sol quente, aí tá de noite, né? Mas tá tudo ok. Mari, eu já falei com as pessoas sobre. Ih, tá rodando, é? Tudo bem aí? Tá me vendo? Tá conseguindo Eu tô entender? ouvindo Falar? perfeito. Tudo. Tá me Ah, então ouvindo? tá. Ah, então tá, também tô. Ótimo. Bom, eu quero cumprimentar a Perfeito. todos que estão por aqui. Beijo grande no coração de todo mundo que está por aqui. Vamos começar uma live com a Mariana. E o tema que eu coloquei, Mari, foi transformar a casa em um lar, né? Porque Uhum. casa, quando a gente fala de casa, a gente fala de prédio, né? De estrutura, né? Agora, quando a gente fala de Parede. lar, aí já é uma coisa. Aí é uma coisa diferente, uma coisa mais aconchegante, uma coisa mais de carinho, de afetividade, né? E como é que a gente transforma Exato. essa casa, né? Essa estrutura fria, né? Num lar, de fato, né? Onde a gente pode receber as pessoas, a gente pode receber os vizinhos, a gente pode receber a família, né? Onde a gente pode curtir muito. Mas primeiro, eu quero que você diga aí para os nossos convidados, né? Para os nossos telespectadores, aí as pessoas que estão com a gente, quem é Mariana? Vamos lá, boa tarde a todos, agradeço todo mundo, mande aviãozinhos aí, dedo no coraçãozinho para a live subir. E a Mari vai falar quem é ela. A Mariana é uma brasileira nascida em Maringá, no Paraná, e que está morando há 6 anos na Alemanha. Uma história bem, assim, inusitada. A gente decidiu que vinha morar na Alemanha em 3 meses. Vamos morar na Alemanha, empacotamos as nossas coisas e viemos. Só que essa coisa de casa, de lar, começou nesse processo. Nós tínhamos uma casa, até aí tudo bem. Só que a gente precisaria transformar aonde nós estivéssemos em um lar. Porque a gente precisaria levar as nossas referências junto com a gente. E eu parei, comecei a parar para Sim, analisar o que é isso de diferente, né? Qual é a diferença entre uma casa e um lar? Porque por mais que a gente fale, tá, mas então é uma receita de bolo. Então eu vou anotar aqui as dicas e eu vou conseguir fazer um passo a passo. É e não é. É tão fácil assim, mas também não é tão simples assim, né? Por exemplo, para mim ter uhum, uma casa, eu preciso de paredes, móveis, alguns objetos de decoração e pronto, né? Mas para que eu tenha um lar, eu preciso da minha identidade. Eu preciso imprimir quem é a Mariana, quem é a Rose, quem que é a Ju lá dentro da casa.
né? Contar a minha Sim, história. Porque casa conta história. Um lar conta a minha história. Quando a pessoa chega dentro da sua casa, ela vai entender quem é a Rose. Qual a personalidade da Rose, qual o estilo da Rose. Se a Rose é uma pessoa mais alegre, despojada, se ela é uma pessoa mais tímida, né? Os nossos convidados têm esse poder de sentir quem a gente é quando ele pisa na nossa casa, né? No nosso lar. sim, Só que, antes de mais nada, a gente precisa entender uma coisa. A casa, o lar, ela não é feita para outras pessoas. O primeiro erro quando a gente tenta transformar a nossa casa em lar é fazer com que ela seja para os nossos convidados. Quem está vindo para a nossa casa, quem está vindo conhecer a minha casa. E a casa, ela só se transforma um lar quando eu transformo ela para mim e para minha família. Principalmente nessa época de pandemia, né? A gente está quase todo o tempo em casa, dá lockdown, abre. A gente está vivendo muito tempo em casa. Então a casa é pra gente. isso. Que história que ela tá contando pra mim? De mim, né? Eu posso ter os melhores móveis, eu posso ter os melhores objetos, mas nada vai fazer com que ela seja o meu lar. Esse aconchego de chegar, de abrir a porta, de querer voltar para casa todos os dias, de falar, poxa, eu quero muito voltar para minha casa, ter essa sensação de estar voltando em casa, que é que algumas coisas vão acontecendo que a gente vai colocando, imprimindo, né, a nossa identidade na nossa casa. A primeira coisa é descobrir o que eu gosto, que estilo eu gosto. Não é o estilo que está na moda atualmente. O que eu gosto? Quais as cores que eu gosto? Sou uma pessoa que gosta de coisas mais coloridas. Eu vou colocar na minha casa, porque eu quero me sentir bem. Eu quero abrir a porta da minha Isso. casa e falar: ai, eu voltei para o meu lugar, para o meu refúgio. Não é? Na verdade, eu posso dar aqui milhões de ideias de decoração e a pessoa fala assim: poxa, mas eu tenho mesmo que pintar essa cadeira de azul? Não, não tem. Você tem que imprimir a sua identidade. Você tem que pegar aquele ponto de referência e falar: poxa, eu gostei muito da ideia da reforma da cadeira, mas eu gosto muito de vermelho. Então, é aí que a gente parte Isso, da ideia, né? isso. Desse É isso princípio. mesmo. É. Aqui na minha, eu chamo minha casa de meu cafufo, né? Eu aproveitei a pandemia, eu gosto muito de mudanças, né? Assim, de cor, muita cor. E eu aproveitei, tanto que eu acabei colocando um trequinho aí em mim que tá cheio de Um coraçãozinho, né? Eu filtro. gosto de movimento. Uhum. Aí, aqui tem muitas cores. E às vezes as pessoas até assustam, né? Nossa, por que tanta cor, né? Eu amo cor. E a minha casa, eu acho que hoje ela tá muito a minha cara. Porque é uma casa alugada. E quando a gente aluga, a gente tem aquele medo de mexer, né? Quer dizer, eu fiquei 5 anos sem mexer na casa, tipo, vou mexer, é alugado. Agora as paredes estão tudo coloridas, tá tudo colorido, não só os objetos, como as paredes também. Parede, Eu teto, sempre tá tudo falo, colorido. né? Eu sempre falo, se não for mexer no dano estrutural da casa, quebrar parede, nada que vai fazer com que a casa caia em cima de E- você, tudo tá liberado, né? Isso. Pintar parede, colocar quadro, colocar objetos de decoração, isso tá tudo liberado, né? Porque pensa bem, a casa, a gente evolui, a gente tá sempre em movimento, né? A gente tem pensamentos e a gente vai se desconstruindo, vai se tornando pessoas melhores. Então, a nossa casa ela vai sentindo quando isso acontece e ela vai se movimentando com a gente. Por isso que de repente, hoje você, por exemplo, né, Rô, você é uma casa super colorida, que gosta dessas cores, aí de repente um dia você evoluir e falar: "Não, mas isso não faz sentido mais para mim. Hoje eu gosto mais de tons neutros". E tá tudo bem a casa evoluir com você, né? Por isso que as Sim, coisas que estão sim. dentro da casa, elas se chamam móveis, porque elas podem se mover. Elas podem trocar sofá de lugar, pode trocar cor de lugar, pode trocar objeto de lugar, né? Ela pode mudar a cor, porque ela está em constante evolução. E quando a gente cuida da casa, a principal coisa é cuidar da nossa casa como a gente cuida da gente, como a gente cuida de um amigo, sabe? Ter interesse Isso. pela casa, ter um cuidado pela casa, né? Porque pensa bem,
se ela é nosso reflexo, imagina só, se tá tudo bagunçado aqui dentro, a nossa casa vai estar em constante bagunça. Por mais que a gente tente métodos de organização, tente métodos de decoração, ela vai ser um reflexo do que é a gente. A gente nunca vai conseguir colocar em ordem, a gente nunca vai. Pode dar milhões de técnicas, mas primeiro eu preciso cuidar de mim. Quando eu cuido de mim através da casa, a casa vai mostrando algumas coisas. E muitas vezes não é tão simples, porque a gente se depara com algumas coisas que a gente precisa mudar internamente, né? Pintando uma parede, por exemplo, não é só pintar uma parede. Eu vou ter que desenvolver paciência, eu vou ter que pensar sobre todo o processo que ela vai ter que passar para que ela se transforme na parede, né? Pensa bem, ela tá uma parede lá de bolinha. Até você tampar todas as bolinhas, até você tampar todos os buraquinhos, até você pintar com a cor nova, colocar nova decoração, isso foi um processo que vai te ensinando como que você vai cuidar da sua casa interna, né? Isso mesmo. Aqui, quando eu comecei a mudar, a querer mudar, passou tudo isso por minha cabeça, né? Então, à noite, eu ficava aqui na sala e eu pensava assim, bom, aquela parede ali eu posso fazer de tal jeito que vai até combinar com tal coisa, né? Com tal objeto. Não, aquela parede eu tenho que fazer de outro jeito. Então, isso também agora, principalmente nesse momento de pandemia, eu acho que foi muito importante porque o cérebro passou a funcionar de uma maneira mais leve também. Pensando na cor que vai colocar, que jeito que vai fazer, né? E tem todo um processo, né? Que você tem que arrastar todos os móveis, você tem que lixar a parede, você tem que preparar a parede. Então, no momento que você está preparando uma parede, por exemplo, você está se preparando mentalmente também, né? Espiritualmente, Sim, porque tem todo um processo de crescimento. Sim, sim. Por exemplo, quando você lixa uma parede, ela vai fazer poeira. Só que ela vai fazer poeira apenas naquele período de tempo. Isso vai passar. Isso vai ensinar pra gente, por exemplo, que se a gente estiver no momento de poeira da nossa vida, isso vai passar. Talvez para algumas pessoas seja mais rápido, para outras pessoas demore um pouquinho mais, mas vai passar. E eu acho muito interessante que a gente cuida da casa e a casa cuida da gente. Porque através disso ela vai ensinando pra gente essas coisas. Então, quando você demonstra interesse pela casa, quando você demonstra interesse em cuidar da casa, em transformar a casa mais aconchegante, porque pensa bem, antes da pandemia, a gente tinha uma vida muito agitada fora de casa. Tinha gente que vinha para casa para dormir. No final de semana, era todo mundo pro shopping, todo mundo fazendo coisas fora de casa. Tinha gente que nunca tinha usado o sofá de casa. Aí vem a pandemia e você tem que ficar longas horas sentada no sofá reinventando as coisas. Eu brinco aqui em casa que a gente teve que voltar no tempo, né? É como se a gente voltasse lá nos anos 80, onde a gente tinha que inventar lazer em casa, a pizza em casa, o almoço em casa, o cineminha em casa com a família. A gente não tinha muito esse costume de estar na rua, né? Não sei, de repente, como que foi em outras cidades, mas onde eu cresci era esse, a gente tinha que estar se reinventando em casa. A gente teve que voltar no tempo, ensinar nossos filhos a brincar de tabuleiro, a brincar dentro de casa no quintal, a sair um pouquinho da televisão e brincar, se reinventar em casa. Então a gente começou a aproveitar a casa de uma maneira diferente. E nessa hora, a gente se deparou com várias coisas. Compras erradas que a gente fez por impulso, e com coisas que a gente precisaria mudar em casa porque refletiu junto com a gente mesmo, né? Porque daí refletiu o nosso interno. E a gente começou a mudar nesse processo, e aí é nesse caminho, né, que a gente vai transformando a nossa casa em um lar. Porque parede fria, parede e móveis, a gente tem todo mundo em casa. É chegar em casa e olhar para aquele cantinho e falar assim, eu pensei nesse cantinho. Para que eu pensei nesse cantinho? Então tá, então eu vou sentar aqui, eu vou aproveitar ouvir o som dos pássaros, eu vou desacelerar um pouquinho, eu vou tomar uma xícara de chá, café, eu vou ler um livro, né? Como que eu vou aproveitar esse cantinho? Eu pensei nesse cantinho, não é só uma figuração. E aí que a gente vai caminhando para o lar, porque eu vou começar a aproveitar aquilo que eu fiz para mim, pensando em mim e no meu conforto, né?
Quando vem a nossa visita, aí tu, tipo, pra ela tudo é festa. A É. visita que vem pra visitar a gente uma vez, raramente, que não é o caso da pandemia, né? Não deveria ser, né? Nós não deveríamos estar É. recebendo ninguém em casa neste momento. Mas a visita para ela tá tudo bem. O prato que você colocar para ela vai estar tudo bem. Ela vai achar uma festa, porque ela tá ali pela sua companhia. Sim. Outra coisa que a gente tem muita, uma mania, né? É que a gente guarda o prato para visita, o copo para visita, os talheres para visita, o jogo de cama mais bonito para visita. E aí você vai falar assim, tá, e quantas vezes você usou esse jogo de cama? Não, nenhuma, ninguém nunca posou na minha casa. Então põe pra jogo, amiga. Põe na sua cama, deita você nesse jogo lindo. Usa você esse prato, abre o seu armário, usa o seu copo do seu casamento, né? Não vai tipo, deixar pra quem? Pra terra comer, que não vai nem comer a terra, É né? isso Vai virar mesmo. lixo, Eu né? faço isso. Verdade, eu faço isso. Do que de Eu guardar faço coisas para muito isso. visita, de guardar coisas para visita ou de usar tudo? Eu adoro. Eu adoro. Às vezes, aqui é tudo muito corrido, né? Mas eu gosto, assim, de arrumar a mesa. Não é sempre, né? Mas eu gosto, assim, de repente, como se fosse um banquete, né? Às vezes eu gosto de fazer uma comida que é pra mim só, sabe? Assim, uma coisa. Ah, mas eu me Uhum. deu vontade, então eu vou fazer. Compro ali, pego o prato mais bonito. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto. De Porque, aproveitar, porque né? porque veja bem, quantas coisas que a gente herdou dos nossos avós, dos nossos pais, que nós nunca vimos eles usando e vieram pra gente e a gente tacou no armário também, né? Sempre Exatamente. tem aquela coisa de pensar. Então, transformar um lar é transformar nisso, né? No amor, no aconchego dentro de casa, como você quer que a sua casa pareça para você, que história que ela quer que conte sobre a Rose. Quando você abre a porta da sua Uhum. casa, a história tá contando, a tua casa tá te contando a tua história todos os dias, te relembrando, Rose, foi aqui as suas lutas, foram aqui as suas vitórias. E você senta no seu Isso sofá mesmo. e fala: eu sou um mulherão da grandiosa, porque eu consegui tudo isso, eu consegui passar por isso. Não é? E essa história, e é isso Isso que é o mesmo. lar, porque ela vai mostrando quem você é todos os dias. E tipo assim, ai, Mariana, então tá, então quer dizer que eu vou ter que trocar todos os móveis da minha casa. Não, pelo amor de Deus. A casa tem que ter aquilo que já tem dentro da casa. Não é para ninguém sair comprando nada e nem pintando parede, nem nada, né? A gente tá dando uns truques, né? De como que você pode fazer, de repente, se algo estiver te incomodando, né? Se estiver te incomodando, muda o sofá de lugar, muda a mesa de lugar, pega um objeto aí, passeia pela casa, coloque em lugares inusitados, né? De repente, uma jarra que é de servir suco, que tá lá jogada no fundo do armário, mas é muito bonita, por que não colocar com arranjo de flor no centro de mesa, né? A Tati colocou aqui, Aproveitar. perfeito. Ao desacelerar durante a quarentena, parei um pouquinho, trocamos algumas coisas e também passamos a tirar as coisas que antes eram para as visitas, né? Agora, até isso a gente mudou, né? As pessoas mudaram, porque não vai ter visita, vamos usar, né? Não, mas isso é interessante porque você vai vivenciando realmente a sua casa. O que serve para você Sim, hoje? E vai continuar servindo para você hoje. O que você precisa se desfazer porque não faz sentido nenhum para você mais? De repente você adquiriu em algum momento, mas hoje não te cabe mais. Você pode passar para frente, uhum. doar, desapegar, né? O que você precisa realmente mudar na sua casa? Porque, tipo assim, tá caindo aos pedaços, porque tá. N coisas. Por que precisa ser mudado? Então agora a gente começou a sentir a nossa casa. A gente não sentia antigamente. A nossa casa era um ponto de eu vou rapidinho, durmo ali, tomo um banho e como. Saio, vou fazer uma visita, vou para não sei na onde, vou pro. Então a casa ela começou a ser vivida realmente, né? E, por exemplo, eu posso dar milhões de falar assim, então tá, então vamos fazer uma mudança, vamos ajudar todo mundo a fazer uma mudança. Então, eu posso, por exemplo, aqui chegar e falar assim, a cor do ano de 2020 é um amarelo, é,
gema de ovo com um cinza cor de defunto. Aí você fala, então eu vou transformar a minha Maravilhoso. casa pintando dessa cor. Não, você não precisa disso. O que que fala com você? Ah, eu gosto muito do verde. Então pinte a sua parede de verde, porque todos os dias você vai olhar para ela. Imagina você olhando para uma coisa todos os dias que você não gosta. Só porque estava na E moda? só porque tá na Só porque moda, estava né? em alta? É, Só porque estava em não alta? dá. Aí o ano que Eu- vem vai lançar a cor do ano que vem. Aí você vai pintar de novo a sua parede, você vai gastar dinheiro de novo. Porque a ordem agora é economizar. Tá todo mundo vivendo uma sim. recessão aí. Então, tudo que a gente puder fazer para economizar, não é? A gente vai segurar aqui. Então, eu sempre brinco assim: a maior compra que você pode fazer na sua vida é brinque que você vai às compras. Abra os seus armários. Você vai fazer compras incríveis dentro dos seus armários. Você vai achar coisas maravilhosas dentro dos seus armários que você vai falar assim: meu Deus, eu tinha isso aí? Eu tenho certeza. Você não precisou gastar dinheiro e você vai conseguir fazer uma nova decoração. Utilize, né? Faça uma ressignificação, né? Por que não, de repente, fiz uma live essa semana de uma moça que colocou um abajur na cozinha. Por que não um abajur na cozinha? Né? Por que ela tem que estar exclusivamente na sala? E de repente você nem liga aquele abajur na sala? Por que você não pode brincar com ele em casa? Né? Não só com isso. Pegue, de repente, vidros de conserva, façam potinhos da cozinha para guardar mantimentos. Coloque uma nova cara nas coisas, para que você vai deixando cada dia mais com a sua cara, né? Que tenha a sua identidade. Não precisa também ter um monte de objetos. Eu sou uma pessoa extremamente maximalista, quase, né? Eu gosto de tudo muito à mostra. Gosto dos objetos todos pendurados na parede. Que as pessoas venham aqui, não só que as pessoas venham aqui, né? Mas eu olhe e lembre das histórias que esses objetos. E a história que eu tive até aqui. Porque pensa bem, quando a gente veio para a Alemanha, eu tive que selecionar as coisas que eu tinha e meio que fazendo um bingo. Esse vai, porque é muito especial. Esse fica. Esse eu vendo. Esse eu vou doar. Esse eu vou. Isso daqui já começou no meu processo, né? Do meu processo de crescimento. Quando eu cheguei aqui do zero, com 8 malas, eu tive que imprimir a minha história de 30 anos aqui novamente. O que podia me lembrar Aham. a minha família? O que podia me deixar mais perto dos meus pais, mais perto dos meus avós, né? O que podia, por exemplo, que comida, por exemplo, eu poderia fazer no domingo, dar aquele confortinho no coração, que me lembraria as reuniões de família aqui, só nós três, né? Meu marido e meu filho, né? Então eu tive que escolher como que eu contaria a minha história para mim mesma. Como é que eu ia contar a minha história para o meu filho, para que ele sempre estivesse perto dos avós, dos primos, né? Para que a saudade que a gente sentisse todos os dias, elas fossem minimamente perto de como a gente ia conduzir as coisas aqui. Então, você não precisa ter coisas novas na sua casa, você não precisa ter coisas herdadas na sua casa, mas que você tenha na sua casa coisas que vão fazer você se lembrar quem você é para você mesmo. Exatamente. Então, aqui é legal falar sobre isso, porque aqui também eu faço isso, né? Eu busco muitas coisas, eu faço catança ainda. Eu fiquei como catadora, revirando lixo mesmo durante 2 anos, na minha vida, um período muito complicado da minha vida, muito difícil, financeiramente falando, mas ainda hoje eu tenho essa mania ainda de catar as coisas, né? Então, eu sempre olho para a calçada, para uma caçamba, com aquele olhar tipo, vai ter alguma coisa interessante para pegar. E também eu recebo muitas coisas de doações, que as pessoas sabem que eu amo fazer, repaginar as coisas, né? Reestruturar, reformular. Então as pessoas acabam me dando também. Eu vi também que você fez uma live, eu não entendi muito bem a respeito das doações. Aí vocês têm esse costume de doar as coisas? Eu não entendi muito bem. É uma pergunta que eu quero fazer aí, porque de repente é curiosidade. E tem uma pessoa que colocou aqui.
Meus filhos disseram que vou fazer a casa toda de crochê. Eu amo crochê também. Se eu soubesse fazer como minha mãe faz, minha casa inteira tinha crochê até no teto. Gente, eu vou Adoro. confessar uma coisa para vocês. Eu sou zero no crochê. Eu não sei fazer nenhum ponto no crochê. Eu sou apaixonada por coisas de crochê. Acho lindo quem faço Ah, eu e também. tem aquela invejíssima de quem sabe fazer crochê. Então, para você ver que nem todo mundo tem as mesmas qualidades. Então, põe aí a mão na massa naquilo que você tem maior qualidade. Se de repente você faz um crochê, Aham. faça alguma coisa que faz te levar aquela memória, né? Você não precisa necessariamente sair quebrando parede, furando parede. Tudo bem que hoje eu Sim. incentivo as mulheres a fazerem isso, porque é um sinal de empoderamento, né? A mulherada poder fazer as coisas sem ter que depender de uma terceira pessoa, de uma segunda pessoa, você tem que pagar para fazer determinadas Aham. coisas. Bom, a Alemanha ele é um país que pensa muito do. Caiu? Tudo certo? Voltei. Tudo certo. A Alemanha é um país que pensa muito no verde, né? É um país que pensa muito na questão da reciclagem do lixo, tem lixos Hum, muito destinados, né? Tem lixo para lixo do que é o que é considerado que é o resto, tem lixo só para certo. papel, lixo só para reciclado, enfim. E um dos lixos que nós temos aqui é esse lixo grande que eles chamam, que são móveis, que são sofá, eletrodoméstico, muitas vezes são estragados, mas muitas vezes eles estão perfeitos, que podem ser colocados na rua, né? Para que alguém passe e pegue, né? Porque quem está precisando, de repente, tem ali o negócio, já aproveita e já ajuda ali, né? De, tipo, não ter nada e tudo mais. E a gente tem um aplicativo aqui. Então, se eu quero doar alguma coisa, eu coloco nesse aplicativo e a gente faz esse câmbio aí, tipo, vai buscar e tudo mais. E geralmente tem umas pessoas que colocam Hum. algumas coisas, assim, ó, essa caixa aqui tem que ser retirada dessa maneira, não pode escolher o que tem dentro. Ah, entendi. Que E aí, tudo. como eu queria mostrar, e como eu quis mostrar para as pessoas como é que funcionavam, eu peguei alguma dessas coisas e trouxe para casa e fui abrindo da surpresa para todo mundo. Até eu não sabia o que tinha dentro. Eu fiz acho que umas 3 lives em relação a isso, né? Mas a gente tem muito esse costume aqui, né? De fazer essa doação. Então, doa-se muito copo, doa-se muita decoração, doa-se muitos móveis e também a gente consegue. Hoje não muito por causa da pandemia, está espaçado, né, os agendamentos para fazer isso, porque a gente precisa agendar para fazer isso. Mas, por exemplo, no dia 14 de maio aqui, eu vou fazer esse lixo grande. Eu vou colocar uma cozinha velha que eu tinha na rua. Muito provavelmente que quando o caminhão vir buscar, essa cozinha não vai estar lá mais lá. Vai passar alguém e vai pegar e vai levar para ela. Entendi. Entendeu? Então as pessoas colocam Entendi. isso ali na rua. E aí, eu já peguei muita coisa, muitos móveis. Eu acho que a maioria dos meus móveis foram assim. Eu nem acreditei quando eu cheguei e eu vi isso aqui. Eu falei assim, gente, cheio de móveis maravilhosos, perfeitos. Eu não acredito, eu sei catando tudo, agora já não, já não cato mais. Mas eu montei a minha casa Entendi. praticamente assim. Tem uma rua aqui em São Paulo, tem uns lugares aqui em São Paulo que tem assim, umas ruas interessantes onde a gente pode passar e pegar, sabe? Tem alguns pontos, né? Moema, Uhum, por exemplo, a região de Moema, as pessoas colocam coisas boas na rua. Ah, eu vez uhum, ou outra, eu vou e pego. Eu tenho alguns móveizinhos, inclusive, que eu reformei, que eu peguei nessa região, sabe? E se a gente quer uhum. tecido, tem também uma região, que é a região do Brás, aqui em São Paulo, que você pode ir depois das 17 horas e tem sacos e sacos de retalhos, sabe? Para Nossa, quem trabalha com que legal. retalho, enfim. Então, tem alguns lugares que a gente pode, assim, fazer essa catança maravilhosa. Eu amo. Uma coisa também que eu prestei atenção, vendo, de Uhum. curiosidade, é que na Alemanha, onde você está, as casas todas têm porão, é isso mesmo? Eu vi uma vez A pelo mai... Google.
A maioria das casas tem, né? Eu não sei se todas as casas mais novas, as construções mais novas, todos têm, mas as construções mais antigas, todos têm. E é um quartinho onde, Hum, tipo, vira a despensa da bagunça mesmo, né? Então, por exemplo, mala, ninguém arruma um cantinho para guardar mala dentro de casa, leva lá para baixo. Né? entendi. Ninguém arruma, por exemplo, um cantinho para guardar a bicicleta, leva lá para baixo. De repente, como você Uhum. está fazendo, aquilo vira um buraco negro sem fim, né? Hoje, o meu porão é o meu estúdio da House Brasileira, né? Onde eu faço todas as coisas, Eu reformo os vi, móveis. A gente eu transformou, vi. que era uma zona, era o nosso buraco negro. Eu falei, não, vamos transformar isso daqui em algo útil, né? Onde eu possa, porque antigamente eu fazia tudo na sala da minha casa. Se eu precisasse lixar alguma coisa, eu fazia na sala dentro do meu apartamento. Então hoje, então, eu tenho espaço destinado para fazer todas as bagunças lá embaixo, né? Quando eu cansei, eu fecho a porta e deixo tudo como tá e falo, ah, daqui a pouco eu volto, né? É, Eu só não mas é um entendi, costume dele. eu só não entendi como é que funciona esse tal de porão, que é o tal do cubículo lá, em Uhum. apartamento. É no subsolo. Vamos Um para imaginar, cada apartamento? um para cada apartamento, como se fosse uma extensão do meu apartamento lá embaixo. Eu tenho porta com chave, tudo trancado, a minha luz, que a minha luz, por exemplo, é cobrada aqui, então é ligada direto no meu apartamento, né? E hoje, eu e meu marido, nós colocamos, a gente deu uma modificada, a gente colocou aquecimento lá embaixo, porque não tem aquecimento, né? Porque é só um lugar para guardar. Então a gente colocou aquecimento lá embaixo elétrico e cada um tem o seu quartinho. É como se fosse um quartinho, só que no porão, lá no porão, lá embaixo no subsolo, né? E cada um tem a sua Entendi, chave. Cada, cada um entendi. tem o seu próprio quartinho e ninguém tem acesso ao do outro. Muito bom. Adorei essa ideia, né? Porque daí você tem um canto. Aqui eu tenho um lugar que era para ser uma despensa. Eu fiz uma biblioteca, porque eu tinha uma biblioteca que era aberta ao público. Aqui, como eu moro no Uhum. residencial, então eu não abri, mas eu amo a biblioteca, então eu doei algumas coisas e muitas ficaram aqui ainda. Era para ser uma biblioteca e acabou virando buraco negro, né? Porque essa semana eu tenho até que tirar as coisas, porque acaba que virando um buraco negro. Você vai pegando e vai tuchando, vai pegando e vai tuchando, né? Ainda mais que eu estou tentando arrumar a lavanderia, então a gente acaba juntando muita coisa, né? E você ter Uhum. transformado o seu buraco negro aí num estúdio foi maravilhoso, né? Porque eu trabalho na minha sala, mas eu tenho a honra, o privilégio de ter um quintal. Então, quando eu vou fazer minhas pinturas, as lixações, todas eu faço no quintal, né? No aberto. Eu trabalho Uhum. muito com as tintas em spray, e aí eu vou pro quintal para fazer no aberto, né? Então, isso para mim é assim Uhum. maravilhoso. Voltando lá para a parte, eu agradeço todas as pessoas que estão aqui. Gente, a gente está falando com a Mariana, lá da Alemanha, e ela tem o Insta aí, House Brasileira, para quem, né, quiser. Depois eu vou até deixar aqui a, o link, né, do endereço Uhum. do Insta. E a gente está falando de transformar a nossa casa num lar. Então, se vocês tiverem perguntas para fazer para a Mariana, que daqui a pouco a gente já vai encerrar a live, né? E aí, se vocês tiverem perguntas, para não ficar muito cansativo, né? Mas se vocês tiverem perguntas para fazer para a Mari, vocês façam, por favor. E uma outra coisa que eu achei bastante interessante, Mari, até perguntei, até comentei Uhum. com meu marido, que eu estava assistindo no IGVT um vídeo seu, e você falando da pintura da parede, que aí eles costumam não pintar aquela. Porque aqui a gente pintou a parede, né? Eu falei, nossa, João, a Uhum. gente ficou se matando para pintar o canto lá. E lá na Alemanha eles não pintam, eles deixam meio que para ficar. Isso eu não vi, acabei não vendo como é que fica. Mas fica legal você não pôr a fita ali e deixar a partezinha. Por exemplo, a minha parede aqui eu fiz de azul. E aí fica aquela partezinha Uhum. branca para emendar com o teto, é isso? Eu não gosto muito, tanto que aqui eu faço recorte à la brasileira, né? Mas eles Eu também colocam faço. assim, como se Aham. fosse. Sabe quando você vai isolar para você não pintar, você passa aquela fita crepe, né? No teto, onde você não quer pintar. Isso, Então, isso, ao invés de eles colocarem no teto, isso. nas paredes, eles colocam como se No fosse teto uma eles colocam na. moldura. Uhum, E uhum. dos lados também, sabe? Então não fica muito grosso a diferença, sabe? Fica bem Sim. pequenininha.
só para chegar ao rolo e não ter que ir até o final, sabe? Então não dá muita Certo. diferença no olhar. Quando você chega, você não consegue ter aquela diferença brusca, né? Como se fosse apenas um quadrado no meio da parede, sabe? Mas é bem comum eles fazerem aqui. Entendi. Bem diferente, assim, ser umas Aqui técnicas. aqui a gente junta, a gente vai fazendo todos os recortes, né, com a fita crepe. Eu pintei aqui uma parede de preto, quer dizer, eu fiz a metade da parede em preto. E aí a outra metade eu deixei do jeito que estava branco, porque essa casa, todas as paredes eram brancas quando eu vim para cá, né? Ficou 5 anos branca. Daí o que, que eu fazia? Eu pegava, fazia acessórios, porque eu trabalho com reciclagem, trabalho com papel, eu fazia acessórios coloridos para colocar na parede. Um dia eu vi uma menina aqui de Jundiaí que ela pintou as paredes dela de preto. Eu falei, nossa, parede preta de casa? Nunca tinha pensado em pintar uma parede de preto, né, dentro de casa. E aí eu decidi fazer e amei. Aí, por conta dessa parede de preta, acabei fazendo todas as outras paredes, mas eu fiz um estudo, assim, né, de cores para poder, assim, um estudo comigo mesma, né? As cores que iam Aham, combinar sim. comigo, as cores que iam ficar legais aqui na casa, o que, que ia combinar, porque aqui tudo é voltado ao que eu peguei, assim, 90% é o que eu catei na rua, né? E transformei. Então, a gente tem que ir fazendo, né, um jogo de cores, né? É uma Sim, mistura, sim. mas é uma mistura bem bolada, na realidade. Exatamente. Mas é o melhor tipo de combinação, né? Quando você para olhar o que combina comigo, né? O que combina com aquilo que eu já tenho. Então, tipo assim, Isso, eu isso. gosto do vermelho, porque o vermelho vai harmonizar comigo. Taca vermelho, não precisa. Mas você não acha que essa parede ficou vermelho demais? Não acho. Acho que combinou perfeitamente comigo. Eu amo essa parede. Porque a gente tem que sempre lembrar que eu fiz pra mim, né? Eu amo a Rose. Eu adoro quando a Rose vem na minha casa, mas a parede vermelha é pra mim. Entendeu? Lá na casa da Rose, a Rose ama a parede preta dela. Eu já acho que não tem nada a ver, mas a Rose não gosta da minha parede vermelha. Tá entendendo o que eu tô falando pra você, né? Porque quando a gente tá vivendo em casa, na nossa casa, isso vai fazer com que a gente se sinta, falar assim, eu cheguei em casa. É o meu refúgio, é o meu lugar, né? Onde eu me sinto bem. Isso mesmo. Na realidade, a proposta é exatamente essa, né? Fazer da estrutura a casa o lugar para a gente ficar de modo confortável, né? Para a gente gostar de estar, né? Para a gente amar Exato, estar. Tem uma pergunta que exato. fizeram aqui para você, Mari. Aí na Alemanha, quando você sai do imóvel, tem que devolver na cor original? Tem que devolver tudo branco, que é a cor padrão, né? Eu acredito que seja padrão no mundo, assim. A gente chegou aqui, todas as paredes estavam sem nenhum buraquinho, que a gente não tem um adendo que nós não podemos fazer buraco na parede, mas a gente precisa devolver a casa com todos os buraquinhos fechados, né? Que não é nem o Entendi. bicho de sete Uhum. cabeças, já mostrei tudo como faz certinho. E as paredes no branco. Precisa devolver. Mas é normal, né? Quando a gente aluga uma casa, a gente tem que entregar para o dono nas mesmas condições que a gente pegou, né? Que a Se gente ele entregou com pegou. as paredes Exatamente. tudo branquinha, limpinho, arrumadinho, a gente vai devolver nas mesmas condições, né? Enquanto a gente está na casa, Exatamente. a casa é nossa extensão. Mas quando a gente vai devolver, a gente tem que devolver no estandarte, né? No padrão. É. Eu pintei metade da parede preta, vou confessar. Pintei só metade exatamente por causa disso. Porque o povo tem que devolver branca, então é melhor metade do que inteira, né? Não, Porque mas a parede é muito Rose, longa. mas é super fácil voltar com a cor branca depois que você tiver uma parede É, normal. escura. Depois que eu descobri técnica para fazer isso, eu nunca mais me, tipo, é só você passar uma mão de um cinza claro em cima do preto. Isso, E depois você pinta novamente o branco. Pronto. isso. Não precisa de É, muitas demãos, sim. não precisa de muita tinta, não precisa de muito trabalho. Tudo pronto. Hoje eu não tenho medo nenhum de pintar de É. qualquer cor de tinta, porque é fácil de Eu voltar. também. E nada que uma massa corrida não resolva o problema dos buraquinhos, né? Essa massa Não, corrida, lixa, massa corrida, de passou, boa. tem técnica para cortar pelo. Mari,
Exatamente. Deixa eu te falar. Hoje, o que que você tem para falar aqui para as pessoas que estão com a gente, no sentido de se tranquilizarem em relação às facilidades que tem para a gente transformar a nossa casa assim, do jeito que a gente gosta, né? De que fique. Hoje existem muitas técnicas que facilitam com que qualquer pessoa coloque a mão na massa. Eu sempre falo o seguinte: se não for nenhum dano estrutural da casa, se você não for quebrar nenhuma parede que vai fazer com que a casa caia em cima de você, se você souber algumas técnicas na hora de furar a parede para não furar um cano, de não furar nenhuma rede elétrica, que não vai Isso. causar choque, que não Uhum. vai causar. Que algumas técnicas eu vou mais ou menos ensinando como é que faz, justamente para não ter problemas estruturais. Você pode fazer Isso. qualquer coisa na sua casa. Você pode Uhum. fazer da sua casa a sua maior experiência. Se você pintou a parede de preto e você não gostou, você volta com a cor branca. Faz essa experiência, faz essa jogada. Não tenha medo de errar na sua casa, né? A menos que seja uma coisa que seja muito irreversível. Por exemplo, comprar um móvel caro. De repente você tem que pagar É, lá em 24 parcelas e depois você se arrependeu de comprar. Então, por isso que essas mudanças que eu vou inspirando e vou aconselhando as pessoas a fazerem são com pequenos objetos. São com pequenas coisinhas que a gente vai mudando diariamente, que a gente não vai precisar gastar dinheiro, né? Porque a gente, como eu falei, agora nesse período, a ordem é economia, né? Então, quanto mais a gente puder exatamente. economizar e transformar aquilo que nós já temos em casa, perfeito. Se a gente puder ainda transformar algo que iria para o lixo, muito melhor ainda, porque é menos matéria-prima para o lixo, né? A gente tem sempre que pensar que a matéria-prima ela não é fácil de conseguir. E é por isso que os produtos vão ficando cada vez mais piores e cada vez mais caros, porque, né, de onde vai tirar tanta matéria-prima assim? Então, procure Exatamente. coisas dentro, procure coisas dentro da sua casa. Como eu falei, faça uma compra nos seus armários. Abre os seus armários. De repente, você tem lá uma camiseta muito bonita que você não usa mais, que você não te serve mais, pode virar uma capa de almofada. Faça isso, não precisa Exatamente. nem de muita costura. Sei lá, de repente dá um nozinho, né? Então faça compra no Aham. seu próprio armário, se descubra e se permita se conhecer. Quem é você? Do que você gosta? Você gosta de coisas mais confortáveis? Você gosta de ficar mais tempo em casa com a família assistindo um filme e comendo pipoca? Você gosta mais de ficar em volta da mesa com refeições, né? Mais com aquele comfort food, né? Que é aquele que aquece nosso coração. Você gosta mais de jogar joguinhos com os filhos? Você gosta mais de ficar no quintal? A sua casa ela tem quintal ou não tem. Então, vai se descobrindo dentro das suas possibilidades quem é você. E aí você coloca a sua Isso. identidade. Você vai imprimindo quem você Exatamente. é, você vai colocando tudo que você gosta, você vai transformando tudo que você tem, sem gastar dinheiro, em algo que você vai olhar e falar assim: poxa, fui eu que fiz, né? Eu que Isso transformei, eu que mesmo. mudei, eu arrisquei, sabe? E sempre assim, ó, encaixar todo mundo que mora na casa. Sempre lembrar que tem o marido, que tem o Aham, ah. filho, né? Que vai encaixar todos os gostos Juntar ali, tudo. né? Juntar Isso mesmo. tudo para transformar a Juntar casa tudo e de todo ser mundo. feliz, né? Juntar tudo e ser feliz. Bom, Exatamente. Mari, eu amei ter você por aqui. Foi linda a live. Você é muito calma, né? E a gente pensa igual. Eu acho que as pessoas que estiveram com a gente até agora sejam felizes, mudando mesmo. Pensa, para, né? Tira hoje aí à noite para parar, né? Olhar bem tudo que tem em volta. Fazer isso que você fala, né? De fazer a compra no próprio armário. Eu amei essa ideia. Adorei. Fazer a compra no próprio armário, fazer a compra no próprio guarda-roupa, que tudo, né? E aí você transformar. Amei! Amei! Mari, quer falar mais Eu alguma que coisa? Alguém agradeço. quer fazer alguma pergunta? Oi? Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui um pouquinho sobre essa transformação, né?
Acho que muitas pessoas às Ai. vezes não se encaixaram ainda, mas com algumas coisinhas vão se encaixando e vão descobrindo o caminho e vão fazendo casas cada vez mais as suas caras, né? Casas cada vez mais lares, né? Porque tem até Sim, uma frase, né? Lar docilar, né? Lar docilar. Por isso que tem essa frase, né? Lar docilar. Para que seja de doce chegar, mesmo, né? sim, de chegar em casa e falar, eu cheguei no meu lugar, né? É aqui que eu gosto de Exatamente. estar. Exatamente. É aqui para que é onde eu gosto de voltar. E não só você, né? Quem mora com você também, né? Que tem essa ansiedade de Isso. voltar todos os dias para casa, né? Essa vontade, né, de voltar para o lar docilar. Ai, amei, Mari. Vamos fazer outras Eu lives. que Amei, agradeço. muito obrigada Vamos mesmo. marcar E sim. obrigada de coração para todo mundo que veio, né? Para todo mundo que veio aqui com a gente. Amei. Amei. Tchau. Tchau para todos. Alguém quer fazer Tchau, alguma beijo. pergunta? Já bota a perguntinha aí enquanto eu tô falando tchau. E Mari, vamos fazer outras, né? Para a gente falar de outros assuntos. De repente a gente Vamos. faz alguma oficina ao vivo aí, mexendo. Você mexe aí, eu mexo aqui em alguma transformação, né? Eu acho que é bem legal. A gente faz uma Vamos. transformação ao Vamos vivo. combinar. Tá bom? Beijo, Mari. Vamos combinar. Beijo, gente Beleza, linda. beijo. Amei. Amei. Beijo. Beijo, Mari. Eu vou te mandar. Eu Beijo. fiz uns prints, eu vou te mandar. Beijo. Obrigada Tá para todo bom. mundo, gente. Obrigada. Obrigada, obrigada mesmo. Gratidão, sempre. Gratidão. Tchau. Enche de cor aí a casa. Tchau. 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 Tchau.